Então, essa semana nós vamos trabalhar sobre o estudo de caso, certo? E o estudo de caso, por que ele é importante dentro da unidade hospitalar? O estudo de caso ele é importante não só dentro da unidade hospitalar, mas em várias profissões hoje em dia já está sendo muito trabalhada a questão do estudo de caso. Normalmente, até nas entrevistas estão sendo feitas, seja dentro da empresa, ou seja para entrar dentro da unidade hospitalar, seja depois de um concurso público, está trabalhando a questão do estudo de caso. Por quê? O estudo de caso consegue delimitar para mim muito sobre o profissional que eu estou contratando, o nível de atenção desse profissional, o nível de curiosidade desse profissional, o que ele tem de diferenciado que o mercado de trabalho não está me oferecendo. Então, quando eu coloco um estudo de caso na mão de uma pessoa, eu penso assim, como que ele vai resolver? O que ele vai ver que ninguém viu? E são esses detalhes que a pessoa vê que ninguém viu é que faz a diferença. No caso da enfermagem, vocês vão ler lá, que nem eu disponibilizei lá na plataforma de vocês, um pequeno resumo do que é um estudo de caso e a importância desse estudo de caso. Na enfermagem, por que o estudo de caso é importante? Ele é importante porque ele vai conseguir ver cada paciente de forma individualizada e vai fazer com que a enfermagem crie uma estratégia de cuidado específico para aquele paciente, de acordo com os sinais e sintomas que aquele paciente apresenta. Então, para mim avaliar um estudo de caso do meu paciente, eu tenho que saber a história daquele paciente. Então, quando eu falo da história do paciente, eu estou falando de anamnese, estou falando de avaliar coisas que ninguém daria ênfase, ninguém daria importância. Eu vou começar a prestar atenção. E a partir do momento daquelas informações que meu paciente me passa, é que eu vou criar uma metodologia de cuidado para ele. Então, vamos supor, se você chega cedo e você olha os sinais vitais, por que você já chega cedo e olha os sinais vitais? Porque alguém já viu que era necessário que assim que recebeu o plantão, eu fosse lá e aferisse os sinais vitais do meu paciente. Porque eu poderia pegar um paciente que às vezes estava em óbito e que ninguém percebeu. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar os sinais vitais do meu paciente para saber como é que está o mesmo daquele paciente, para me saber como que eu vou prestar cuidado para ele a partir daqueles sinais vitais dele. Aí o meu paciente apresenta um pico hipertensivo. O que eu vou fazer com um paciente com pico hipertensivo? Uai, eu poderia só parar, olhar esse pico hipertensivo e ir embora e não dar nenhum tipo de importância para isso. Mas se meu paciente está apresentando pico hipertensivo, ele tem um motivo dele estar apresentando pico hipertensivo. A enfermagem tem que avaliar e tem que criar uma estratégia de como cuidar desse pico hipertensivo. Aí o que ela vai avaliar? O paciente é hipertenso? O paciente já faz uso de medicação no domicílio? A medicação que ele está usando está sendo medicação suficiente? É necessário comunicar com o médico? Eu dei a medicação para ele, que ele já tem costume de fazer uso. Essa medicação, ela fez o efeito que eu esperava? Não, ela não foi o suficiente, eu preciso administrar outra medicação. Então, isso vai ser a base do quê? Depois que eu estudei o caso desse paciente, é que eu consigo achar uma forma ou um método de cuidar dele de forma que vai ser o quê? Positivo o seu tratamento. Então, o estudo de caso, ele vem para isso. Então, quando a gente fala assim para vocês, meninos, o tempo que vocês estão à toa, não perca tempo no telefone. Meninos, não perca tempo nos corredores. Meninos, não perca tempo conversando. É justamente isso. É o quê? Nós estamos tentando impulsionar vocês a que vocês venham a desenvolver um olhar crítico que muitos profissionais hoje em dia não têm. Ou outros que têm, com o passar do tempo, eles preferem o quê? Tampar os olhos, colocam a venda e faz de conta que não viu. Tipo, paciente traqueostomizado. Paciente traqueostomizado, a maioria está prescrito para ser aspirado de 2 em 2 horas ou sempre que for necessário. Porém, a enfermagem não está animada, a enfermagem já está cansada, não é ela que está passando por aquele problema, ela vai ter que buscar material, já está quase na passagem do plantão, o paciente é chato, tem muita secreção, vai enrolar o meu serviço. Ela faz de conta que não vê, que não ouve, vai lá e não aspira esse paciente. Quem vai ter a sequência de não ter uma aspiração? O paciente. Ela vai pegar a bolsa dela no final do plantão dela e vai embora. Mas e o meu paciente? Ele tá lá secretivo, ele pode dar rolha, ele pode ter uma dispneia, a saturação dele vai baixar, ele pode ir para oxigênio e às vezes ele precisa até trocar um traqueose porque alguém não aspirou esse paciente. Então, assim, ele vai sofrer as consequências. E aí, quando eu falo bem assim, não, então vamos estudar o que aconteceu com esse paciente. Se é para aspirar de 2 em 2 horas, não foi aspirado, tá explicado porque que ele evoluiu para isso. Essas informações que eu estou falando para você, ela tem que estar contida no prontuário.
Quando eu pego essas informações contidas no prontuário, eu estou estudando o caso desse paciente? Estou. Eu estou estudando por que ele chegou a esse nível? Eu estou fazendo estudo de caso? Estou. De que paciente? Do senhor fulano de tal, do leito tal, com diagnóstico tal. Isso é um estudo de caso. Quando esse paciente chegou como? Ah, ele chegou assim. Por que o médico passou essa medicação? Ah, porque estava apresentando isso. Ah, por que o médico suspendeu aquela? Porque ela apresentou isso. Então, assim, quando você começa a folhear o prontuário do paciente, você está estudando aquele caso. E aí, de acordo com o que você estuda, você sabe o que está acontecendo com ele. Quantas vezes vai ter prescrita medicação, tipo, para pressão mesmo. Vocês chegam à noite, principalmente à noite acontece muito isso. Vocês chegam lá, tá prescrito para o paciente ARA2, 50mg, 100mg, que é uma esclosartana. É um hipotensor. Mas seu paciente está a 11 por 5. Você vai dar esse hipotensor para ele? Não, você não vai dar. Mas como que você vai saber que você não vai poder dar? Porque você foi lá e aferiu os sinais vitais daquele paciente. Você vai ter que relatar isso? Vai. E se alguém quiser saber o porquê que você não deu essa medicação, não vai ter que procurar no seu prontuário? Então ela tá começando a entender o que está acontecendo. Aí o médico vai vendo, a equipe falando, a enfermagem falando, vai chegar ao ponto que o médico não vai prescrever e vai suspender. Porque talvez esse paciente vá para dentro da unidade hospitalar porque estava tomando um excesso de medicação, a qual não era necessária para ele mais. Então o estudo de caso visa isso aqui. Olha, meu paciente tem isso por causa disso, está sendo feito isso por isso, e isso que está sendo feito está sendo bom, isso está sendo feito está sendo ruim. Não, isso vamos ter que mudar. Não, isso vamos ter que acrescentar. Então, o estudo de caso é justamente para isso. Então, a gente vai cuidar de cada paciente de forma individualizada. Porque cada paciente apresenta sinais e sintomas de forma diferenciada. Cada paciente, ele é único. Mas para que isso dê certo e para que vocês entendam como isso deve ser feito, eu tenho que seguir um passo a passo, onde eu listei ele em 7 passos. De tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, foi a forma que eu achei mais fácil de passar para vocês de como fazer. Se você conseguiu fazer isso a partir que vocês pisarem o pé dentro de um hospital, pegar um prontuário do paciente, começar a conversar com o paciente, você vai começar a entender o porquê daquela metodologia e o porquê que estão seguindo aquele passo a passo, o porquê que estão cuidando daquele paciente daquela forma. Porque tem o começo, o meio e o fim. Tudo é justificado para esse paciente. Então, vamos lá. O primeiro passo no estudo de caso é eu pegar dentro do prontuário do paciente, separar o que é importante dessas informações e o que não é importante. Então, vamos listar o que é importante, o que não é importante. O que eu sugiro a vocês? Que vocês peguem os 2 estudos de caso que está na plataforma de vocês, copie ele ou imprime ele, que vocês acharem mais fácil. E aí vocês vão colocar os importantes, eu vou grifar de rosa. Os que não são importantes, eu vou grifar de amarelo, de verde, como vocês quiserem. Por que eu preciso entender o que é importante e o que não é importante? Porque o que é importante, eu vou começar a estudar. E o que não é importante, eu vou deixar de lado para mim não acumular conteúdo. Lembrando que uma situação que no primeiro momento, ela, para mim, aos meus olhos, de cara, às vezes ela não é importante. Mas quando chega lá no final daquele estudo de caso, ela deixa de ser não importante e passa a ser o quê? Importante. Por quê? Vamos supor que eu tenho um paciente de 22 anos. Tá, seu fulano de tal, 22 anos, apresentou um IAM. Poxa, a idade do paciente, para o meu ver, não tem problema. Mas quando eu penso que é 22 anos e aí ele teve um IAM, não, cara, isso é muito importante. O que levou esse cara a ter um IAM? O que é o IAM? Infarto agudo miocárdico. Então, o que fez ele infartar? Foi estilo de vida? O paciente é hereditário? O paciente ele já é patológico e não sabia? Então, aí eu vou começar a investigar. O que de cara, às vezes, não é importante para você, quando você começa a ler o prontuário do paciente, você começa a ver o quê? Nossa, isso é legal. Isso é importante. Nossa, isso eu tenho que levar em consideração. Isso tem que mudar. Isso aqui vai mudar a vida do cara. Isso aqui eu tenho que fazer diferenciado. Ele possui 22 anos. Será que ele é usuário de droga? Será que ele usa bebida alcoólica? Será que ele come comida gorda? Será que ele é sedentário? Ele faz algum tipo de atividade? Está usando anabolizante? A gente começa a se questionar. Então, o estudo de caso, ele vem justamente fazer com que nós venhamos nos perguntar por quê? Como? Gente, não acredito que isso aconteceu. Nossa, não acredito que ninguém viu. Não, isso aqui vai dar certo. Não, isso aqui tá dando errado. Não, isso aqui pode ser melhorado. E não, isso aqui pode ser retirado.
certo? Então, primeira coisa, vamos definir o que é importante e o que não é importante dentro do que vocês, tenho certeza que a primeira vez que vocês viram como relatório, vão lá e dar uma olhada dentro do relatório, que lá não é um relatório, lá é uma historinha de um paciente, uma anamnese de um paciente. Vocês vão separar o que é importante e o que não é importante, certo? Depois disso, nós vamos para o passo 2, segundo passo, certo? O que nós vamos fazer no segundo passo? De acordo com o que nós vimos desse paciente, nós vamos então começar a desenvolver cuidados para esse paciente. Então, nós vamos começar a desenvolver aqui prescrições para esse paciente. Exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem hemiplegia, se ele tem hemiplegia, o que eu vou fazer para cuidar do meu paciente com hemiplegia? Vamos começar a exercitar. Não, se o seu paciente tem hemiplegia, eu preciso fazer massagem para esse membro não atrofiar. Eu preciso fazer massagem circulatória, hidratar esse membro. Eu tenho que lembrar esse paciente que aquele lado daquele corpo dele existe. Quando eu começo a descrever cuidados, eu estou começando a fazer uma prescrição de enfermagem. Então, eu estou prescrevendo o que eu acho que é interessante. Normalmente, o técnico ele não prescreve, mas ele auxilia o enfermeiro a prescrever. Como assim, professor? Quem tem o primeiro contato com o paciente é quem? O técnico de enfermagem, sempre. Quem fica mais no cuidado do paciente? O técnico de enfermagem. Então, vamos lá. É o técnico de enfermagem que fala para mim o que o paciente questionou. É o técnico de enfermagem que fala para mim que o paciente está depressivo. É o técnico de enfermagem que fala para mim coisas que meu paciente não saiu de lá e veio procurar o enfermeiro no posto e veio falar. É o técnico de enfermagem que escuta as queixas da família. Então, se torna mais fácil o meu técnico chamar a atenção para alguma coisa, trazer para mim enfermeiro e a partir daquilo eu vou descrever algo que eu acho que vai ser interessante o meu técnico de enfermagem começar a exercer. Então, se meu paciente fala para o meu técnico, nossa moça, eu não estou sentindo o lado direito, o meu técnico comenta comigo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma avaliação desse médico. Mas até que o médico venha avaliar, equipe, vamos ter cuidado, o paciente tem risco de lesão, porque ele não está conseguindo movimentar, então esse paciente pode abrir um LPP porque ele não movimenta esse lado. O paciente, ele tem risco de queda porque ele não consegue movimentar um lado do corpo. Então, eu vou começar o quê? A pensar como cuidar dessa pessoa, certo? Na prescrição também de enfermagem, eu vou começar a observar, normalmente quem observa, como sempre, é o técnico. O enfermeiro normalmente passa o olho muito rápido, a não ser que sejam enfermeiros bons. Eu tenho muitos enfermeiros bons por aí. E aí, o que acontece? O enfermeiro, ele não conseguiu perceber que de ontem para hoje, o meu paciente apresentou um edema de membros inferiores. Mas o meu técnico que está lá todos os dias, ele conseguiu perceber esse edema de membros inferiores. Então, o que o meu técnico vai falar? O meu técnico vai falar assim, ô Juliana, deixa eu te contar uma coisa. O senhor fulano de tal, ontem ele não tinha um edema considerável, que seria de cruz 1. Hoje eu fui fazer o exame desse paciente e o edema dele está cruz 4. Evoluiu muito? Evoluiu. O meu técnico me questionou algo que ele observou. O que eu, enquanto enfermeiro, vou fazer? Eu vou prescrever para ele cuidados. Mantenha membros inferiores elevados. Olha, fala para a família massagear para melhorar a circulação desse paciente. Fala para esse paciente diminuir a quantidade de líquido. Vou pedir uma avaliação do médico, porque ele está retendo líquido. Será que o rins dele está funcionando bem? Então, a gente começa a elaborar cuidados, certo? E nós começamos a elaborar cuidados, nós começamos, ao mesmo tempo, orientar a família. Por que a gente orienta a família? Porque se você sabe que um paciente ontem ele não estava com esse edema desse tanto, e hoje ele já está, você vai falar para a família como se não tivesse nada acontecendo, professor, mas a família é desesperada, a gente tem que saber entrar e a gente tem que saber sair. Não, eu não quero falar para ela que tem alguma coisa errada agora. Então, você vai lá e passa para sua enfermeira que tem alguma coisa errada, mas que a gente está tentando achar um recurso, procurando um médico, para que esse médico venha fazer o quê? Venha achar a melhor forma de resolver o problema daquele paciente. De forma que aquele paciente ele não vai sair diante dos nossos olhos sem ser resolvido o problema dele. Certo? No passo 3, o que vocês vão fazer? No 3, nós vamos indicar uma hipótese de diagnóstico para cada dado que é importante do meu paciente.
Então, assim, cada problema que meu paciente apresenta, eu vou tentar fazer o quê? Uma hipótese de diagnóstico. Tem um livro que a enfermagem usa que chama Nanda Nick Nock. O que é o Nanda? O Nanda são os possíveis diagnósticos que a enfermagem pode dar. Então, assim, se meu paciente está apresentando uma dispneia, eu não vou colocar que o paciente apresenta dispneia, não. Eu vou colocar que meu paciente ele tem um diagnóstico de quê? Intolerância ao decúbito dorsal. Ah, então isso é um diagnóstico de enfermagem? É. Meu paciente está com edema. O paciente está apresentando um excesso de volume. O paciente está apresentando um excesso de líquido. Meu paciente pode estar com débito cardíaco diminuído, porque ele está bradicárdio. Então, assim, o paciente está com a dispneia, então ele está com trocas gasosas prejudicadas. Todos esses termos que vocês aprendem de terminologia, o que faz a enfermagem? Ela só modifica ele para dar um diagnóstico. O médico não dá o diagnóstico, o paciente tem diabetes mellitus. A enfermagem não pode dar o diagnóstico, o paciente tem diabetes tipo mellitus. Mas eu posso falar que meu paciente está com meu débito de glicose aumentado. Você entendeu? Então, o diagnóstico de enfermagem, ele vai ser dentro do que o meu paciente apresenta. Eu vou fazer sugestões de diagnóstico visíveis aos meus olhos. Mas para que isso aconteça, tem que ter um olhar crítico, certo? No quarto passo, eu vou fazer o quê? Eu vou listar outros dados que eu teria curiosidade de perguntar. Então, eu fiz uma historinha e coloquei para vocês lá essa historinha. Mas quando você lê nele, você começa a viajar na maionese e começa a pensar como seria esse paciente. Aí, o que eu quero que vocês façam no quarto? Eu quero que você pense assim, o que tá faltando aqui que eu, Juliana, gostaria de saber? Então, você vai começar a se perguntar assim, nossa, eu acrescentaria essa pergunta. E faz a pergunta. Então, quando eu falo listar, eu vou colocar quantas perguntas eu teria curiosidade de fazer para aquele paciente que no meu estudo não traz. Por que eu queria fazer essas perguntas? Porque eu acho que com essas perguntas seria muito mais fácil eu entender quem que é meu paciente e o que meu paciente está passando. Certo? No dado 5. No 5, você vai fazer o quê? Vai descrever orientações que você faria somente ao paciente e à família. Orientações, eu não estou falando de cuidados, eu estou falando de orientação. Você orientaria sobre alimentação, você orientaria sobre exercício físico, você orientaria sobre o ambiente da casa dele, que era necessário colocar rampa, que era necessário colocar pegador porque tem um paciente idoso, que era necessário alguém estar sempre acompanhando ele, que era necessário observar a pele, porque o paciente tem um risco da LPP, que é necessário observar a dieta desse paciente, orientações, certo? Por que, professor, que só que orientações? Porque acho que a enfermagem, ela se perdeu e ela anda leiga, e ela acha que todo mundo sai dentro do hospital e vai para casa, tem obrigação de saber qual é o serviço dela e não tem. Então, assim, a gente tá cansado de ver o paciente ir embora sem um pingo de orientação da enfermagem. A enfermagem não fala para ele nem que dia que é para estampar o curativo, como que ele tem que lavar aquele curativo, o que ele tem que observar naquele curativo. Aí fica a questão, a enfermagem não fala porque ela não sabe ou porque ela virou uma enfermagem muda? Ainda tem um terceiro questionamento que eu escutei esses dias que eu achei muito interessante. Não, Juliana, você sabe por que a enfermagem não fala? A enfermagem não fala porque se ela falar e ensinar para todo mundo como deve ser feito, eles não vão procurar uma unidade hospitalar e ela fica sem serviço. Eu falei, minha filha, então uma coisa que a enfermagem não precisa ter medo é de falar e de ensinar as pessoas a se cuidarem. Porque por mais que eles se cuidem, eles sempre vão precisar da gente. Porque tem coisas que nós fazemos que ninguém faz. Certo? O sexto passo é a questão dos medicamentos. Em toda anamnese, todo estudo de caso que vão chegar para vocês, vai vir a questão das medicações. Então, vai estar descrita as medicações do meu paciente. O que eu quero que vocês façam nesses 2 relatórios que estão aí para vocês? Eu quero que vocês separem as medicações e eu quero que vocês peguem nessas medicações, que vocês falem para mim a indicação dela, a reação adversa dessa medicação, ou seja, o que ela pode apresentar e qual é a contraindicação dessa medicação. Por quê? Gente, os técnicos têm que saber para que é o remédio que eles estão dando. E vocês medicam sem saber o que vocês estão medicando.
Medicação, você tem que saber o Ctrl+C e o Ctrl+V dela. Você tem que saber onde que ela vai agir e qual vai ser o retorno dela. O que apresentar fora disso tá errado. E se tá errado, vocês têm que falar. Olha, tá errado. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês não podem deixar o paciente padecer com o uso de uma medicação errada. E o que acontece? Quando eu falo, fulano, pra que serve o Promed? Não sei. E o paciente pergunta, pra que serve? Não sei. Como que eu, enquanto profissional, o cara tá confiando a vida dele a mim? Eu vou fazer uma medicação que eu não sei que medicação é essa. É sem condições isso. Então, a enfermagem, ela tem que saber que medicação que ela tá fazendo. Certo? E o sétimo? O sétimo passo é fazer o quê? Eu quero que vocês olhem para esse estudo de caso, identifiquem os termos técnicos e eu quero que vocês definam. Vamos estar paciente lá, bradicardia. O que é bradicardia? Taquicardia. O que é taquicardia? E o que não está definido, eu quero que vocês definem. Então, tem valores da pressão. Aquele valor daquela pressão é uma pressão normal? Não, o paciente é um pico hipertensivo que ele está apresentando? É um pico de hipotensão que ele está apresentando? Então, eu quero que vocês identifiquem isso dentro do relatório. Vocês podem achar, nossa, professora, isso é muito chato. Isso não é chato. Isso é preparar vocês para a vida dentro da unidade hospitalar. É preparar vocês para vocês entenderem o que está acontecendo com o paciente. É preparar vocês para o processo de enfermagem, o processo de cuidar. É preparar vocês para processos seletivos para vocês estarem trabalhando futuramente. É preparar vocês para os questionamentos que vocês vão receber. Certo? Então, tá aqui as orientações, 7 passos que eu estou deixando para vocês. E aí tem os estudos de caso. E aí eu quero que vocês façam o estudo 1 e o estudo 2. Por enquanto, somente 2 estudos de caso. Ok, galera? Beijo, saudade. Um beijo e o queijo. Um dia esse queijo chega. Certo?